doutores e doutoras. Mandaram para o Jurídico novamente e aqui estamos. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que de juridico, juridiquês e também, Natália. O único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, naturalmente, como de costume, rotineiramente, estou muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias e Pedro de Regina. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. E como o Rodrigo disse, assista até o final. Vai ter surpresa no final desse programa. Spoiler alert. Nath. Cara, a gente tá muito marqueteiro. Vocês têm que reparar que todo episódio tem alguém lançando, entendeu? Olha, o Pedro já lançou aquele cat que, ou seja, você vai ter que escutar até o final para saber qual é a surpresa desse episódio. Vocês estão perfeitos, gente. Como é que eu não vou estar feliz do lado de umas pessoas assim? E estamos felizes porque estamos juntos, mas também porque temos hoje uma convidada incrível que é fruto de um network analógico que agora está vindo para o digital também. Tainá Carneiro, como é que você tá? Fala, galera. Tô bem melhor ainda agora, muito bem acompanhada desses três fantásticos que a gente vai falar muita coisa boa. Falar muita coisa. Pra quem não tá vivendo o planeta Terra, a Tainá é CEO da Future Law, que é uma plataforma de cursos jurídicos muito bacana, e a gente vai conversar aqui sobre diversos aspectos, sobre carreiras jurídicas, mercado, novidades, tendências e como a gente tem que viver esse novo mercado e como se adaptar para sair na frente, né? Porque a competição é uma realidade, não é, Nath? É verdade, a competição é uma realidade, mas a colaboração também é uma realidade. Perfeito. Até porque estamos aqui em colaboração. Somos um podcast jurídico que você consegue ouvir até o final, mas Tainá também é host de um podcast jurídico que você também consegue ouvir até o final, que é o Future Law Cast, que nasceu também dessa relação com a Future Law. Então eu acho que, colaboração está aqui. E eu acho que a Future Law e os cursos dela também nascem de um hub de colaboração. E colaboração aqui que a gente também tem que mencionar, a galera do Seu Pod, a Casa do Seu Pod, que é esse estúdio maravilhoso aqui no qual a gente semanalmente por nosso conteúdo e a gente faz questão de agradecer sempre a parceria. Gente, se você ainda não contratou o Rodrigo de garoto propaganda, você está perdendo o seu tempo. Olha esse menino ligado o tempo inteiro aqui. Aproveita que o muro tá licença, baixo, tá? Daqui a gente. pouco vai ficar caro o cascalho. Olha seu Guanabara, você tá contratando a Ivete Sangalo, que é maravilhosa, eu também sou fã dela, mas você podia contratar o Rodrigo. Muito mais barato. Vou te falar. Pô. Tudo por você. Exatamente. Guanabara, tudo por você. Falando em jogo, eu falei sobre Falando em Guanabara, aniversário Guanabara, não, aniversário Guanabara, aguenta, aniversário Guanabara, quem ganha o presente é você, né? Então, faça as honras. Muito bom, muito bom. Aqui, ó, seguindo a nossa tradição, nossa convidada ganha a canequinha do Manda pro Jurídico. Tainá. Gente, não. Para você. Com muito carinho. Gente, a régua subiu, hein? Isso aí Isso aqui a gente chama de NFT físico, entendeu? Que são objetos de coleção. Gente, meu token. Meu token que tem uma utilidade prática. Tipo, inclusive vou trocar aqui minha caneca, já vou colocar minha água Fica à vontade, aqui. fica à vontade. Canequinha. Fica à vontade. Enquanto a Tainá faz a transição ali da caneca, eu tenho que pedir o quê? A Natália já sabe. Eu tenho que pedir que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, tô sempre rindo, @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok, além das plataformas de áudio e vídeo, YouTube, Apple Podcast, Spotify. Curta, comenta, compartilha, interaja conosco e também, se achar que alguém pode estar interessado no nosso conteúdo, indique para essa pessoa, para que nós continuemos a crescer a nossa comunidade virtuosa de interessados no mundo do direito, operadores de direito, pensadores de direito. Valeu, galera. Agora, feitas as introduções, o Pedro tá querendo dizer alguma coisa que eu falei no meio do caminho. Quando você falou, se você estiver interessado, eu lembrei de O que você vai falar? de uma mensagem que a gente ganhou hoje no Instagram. Para com isso. Para com isso. Você especificamente, né, Rodrigo? Aí, Nós- Carneiro! Vamos começar o nosso papo! Gente, o nosso produto freemium tá vindo, hein, galera? Pra vocês saberem isso. Eu só vou expor a minha vida pessoal se eu ganhar mais dinheiro. É isso aí, estilo Big Brother. Que baixaria, meu Deus, meu Deus. Gente, a Tainá, uma mulher PhD, ela não merecia esse tipo de coisa. Nessa introdução dela, ela não merecia. Gente, fofoca independe de formação. Fofoca engrandece o convívio. Engrandece a alma e o convívio. Mas tá falando de fofoca, dando uma introdução aqui no papo, até pra fugir um pouco do que eu tava falando aqui. Tainá, nos conte a fofoca da sua vida, como é que você chegou na Future Law e como a Future Law foi concebida. Peraí. Quem Caramba, veio primeiro? veio de Ovo, a surpresa, galinha, né? a galinha ou o ovo? É na lata aqui, ó. Brau. Cara, Tainá. Terminei a escola, queria ser diplomata.
Que legal. E aí, gosto de estudar línguas, de aprender línguas, de conhecer culturas. Achava o máximo, achava que se eu fosse diplomata, eu poderia conhecer isso tudo e ser muito feliz nessa diversidade. Fui fazer faculdade de Direito porque, segundo as estatísticas do Itamaraty, mais de 50% dos aprovados no Instituto Rio Branco eram advogadas. Então, beleza. Era o caminho que você Já é o meio caminho. caminho andado literalmente. Né? Esse é o caminho. Temos aí a resposta. Fui estudar na UERJ, terminei os 5 anos. No meio da faculdade, apareceu a oportunidade de eu testar esse desejo de conhecer outras culturas e viver, assim como tipo, um diplomata tem experiência, num outro país. Fui morar no Japão. Nossa, que legal. Morei por 12 meses no Japão. Foi 1 ano Você morou onde? de uma Cidade experiência em Kobe. lá? Em Kobe. Foi uma experiência fantástica, mas me fez perceber que morar em um outro país, tipo, ficar 1, 2, 3 anos, é muito diferente de conhecer esse outro país. Sim. E aí, ali, eu me dei conta de que talvez não fizesse tanto sentido pra mim seguir essa carreira, porque eu não queria que a minha vida fosse totalmente construída fora do Brasil. E eu também acredito que... Eu acredito que a formação pública também me ajudou muito a ter isso bem constituído, porque eu sou muito grata a tudo que eu absorvi na UERJ e depois agora na USP. Eu quero muito poder reverter isso pro país, sabe? Então eu Entendi. tenho muito essa Um preocupação. senso de missão mesmo, né? Um senso de querer desenvolver toda essa potencialidade em solo. Pô, muito legal. Cara, isso é muito legal. Eu gostaria de ouvir muito isso de Nas pessoas que estão entrevistas. ou no funcionalismo público ou que já tiveram alguma passagem por instituições públicas. Total. E assim, eu tenho essa coisa de várias línguas e, cara, é surreal como um eu te amo em português é um outro eu te amo. Ah, sabe? que lindo. Um obrigada em português é um outro obrigada, sabe? Tem uma conexão neural com a tua língua materna que nenhuma outra língua vai substituir, sabe? Eu posso falar isso em várias línguas, eu posso ter vários relacionamentos, várias amizades, e isso não é substituível, sabe? Tem um valor que que é imensurável, né? Intangível. E aí, dei continuidade, tava muito incomodada com o serviço jurídico, com o conteúdo jurídico. Fui fazer mestrado em teoria crítica para tentar entender assim, o que a gente faz para mudar essa realidade. No meio do caminho conheci Bruno. Bruno estava fazendo doutorado na UERJ nessa época. Bruno Fegelson, inclusive, Bruno episódio Fegelson. 37 do Manda pro Jurídico. Podem acessar que tá incrível também. Episódio 37. Cara, depois de ter contato com o Bruno, né? As coisas Ele acelera tudo. As coisas aceleram e transformam, né? Dei um giro 360. Mudei pra São Paulo. Criamos a Future Law 2018. Criamos Future Law. Future Law tava ali ainda numa realidade pré-pandêmica, né? Que tudo era mais presencial, mais anacrônico. A gente estava tentando fazer essa mudança. O objetivo, o propósito da Future Law é conectar os profissionais do mundo jurídico à realidade exponencial, à realidade 4.0. A gente entendeu que tinha uma revolução chegando, que é a revolução 4.0, revolução que começa a trazer elementos dentro do mercado como blockchain, Web 3.0, inteligência artificial, impressão 3D, biotecnologia. E toda essa realidade precisava de uma resposta do mundo jurídico, dos profissionais do direito. E a gente não encontrava isso dentro da grade curricular, seja graduação, seja pós-graduação, LLMs e outras especialidades e cursos livres. A gente não encontrava cursos que contemplassem essa demanda de mercado. Isso é uma questão chave para o próprio desenvolvimento dos negócios no país. E a gente precisa de profissionais que apoiem o desenvolvimento, que potencializem o desenvolvimento desses negócios. Sem esse conhecimento, sem essa compreensão da relevância disso, a gente vai continuar tendo um profissional que se forma e que se torna o buraco negro da empresa, do negócio, que cara, não vai dar. Não vai dar, tem essa... O cara que fala não, né? Até porque a grade jurídica é extremamente defasada, né? A gente não tem muita inserção de matérias, como, por exemplo, dos cursos que vocês vendem na Future Law, nas instituições de ensino superior no Brasil. Total. Que eu acho que é completa... É essa parte defasada que eu acho da advocacia. Você não tem muita parte prática da advocacia dentro das faculdades. Você tem Eu a acho parte que mega teórica, e se você não fizer lá um estágio, algum acompanhamento, você vai ficar defasado quando você entrar no mercado de trabalho. A gente fez um episódio, agora não vou lembrar. Do Bruno eu lembro porque é mais recente. Mas a gente fez lá no começo. A gente acabou de entrar aqui com o seu pod. É um episódio sobre a faculdade de Direito realmente prepara o estudante para o mercado. Sim.
Uma coisa nesse sentido. Foi um dos episódios que eu tenho mais orgulho de fazer. Claro que hoje em dia faria um pouquinho diferente em algumas coisas, mas faz parte da evolução do ser humano. E eu tenho uma matéria, cara, que eu fiz, que me dava raiva, que era título de crédito. E, tipo, tinha o tema cheque. Mas então, quer que eu te fale uma coisa? Eu ficava... minha- Diga. Desculpa te cortar, mas Claro, a minha claro. última estagiária tava voltando com ela da Barra. A gente tem um escritório aqui, no Le Monde, voltando com ela da Barra. Aí a gente conversando sobre sua prova, como é que foi sua prova? A prova, a UERJ não chama societário, ela chamou Comercial, eu outro acho. nome. Direito comercial. Direito comercial. Acho que eu já até sei de quem que vocês estão falando. Aí a gente fez prova, eu falei, veja bem, você falou isso, você tem quantos anos de formado? Eu tava falando sobre isso há 2 meses atrás. O que caiu na sua prova? Títulos de crédito. Falei, mas o que? Qual o título de crédito? Cheque. Eu olhei pra cara dela, ela tem 22 anos. Eu falei, você já viu um cheque na sua vida? Ela falou, acho que já. Eu falei, você acha que você vai ver um cheque novamente? Aí eu fiquei indignada, falei, cara, como um curso de graduação, de uma graduação renomada, ela cobra numa matéria tão relevante algo completamente obsoleto. E o ponto Não faz sentido nenhum. Num mundo do Pix, que a gente tá no carnaval, compra uma água com um ambulante, fazendo um Pix pro cara, ou seja, qualquer pessoa consegue fazer um Pix em qualquer comércio, a gente está tratando hoje em dia de temas que, cara, eu tenho 31. Eu lembro de... Garoto, tá cara jovem ainda. Do nada. Caraca, do nada é legal, também não entendi a parada. Botox Sandy. E a gente tá... Eu fico muito triste, entendeu? Porque a gente vê que uma coisa que hoje em dia... A gente vai ficando mais velho, a gente vai dando mais valor ao tempo, né? A gente vê o quanto tempo a gente perdeu nos nossos cursos com temas que não são, hoje em dia, da nossa rotina. Entendeu? E eu acho que o grande lance que a gente tem que entender é que o conhecimento tradicional, a formação tradicional é fundamental, é importante, a gente não pode deixar de valorizar ela. Mas ela pode ser existem- atualizada. Concordo, mas existem outras camadas de conhecimento que a gente pode buscar, talvez fora do tradicional, que a gente complementa o conhecimento tradicional, por exemplo, direito civil. Sempre vai ter direito civil, família, sempre vai ter. Não precisa falar romano, né? Direito romano, mas enfim, entendi. Vai. Não, desculpa. Não, Você não precisa dar aula de direito romano com uma cadeira na faculdade. Claro. Mas o direito civil ela vai continuar sempre vai relevante. estar lá, direito de família. Quem quiser direito faz uma societário, matéria. tributário, enfim, sempre Claro. vai ter. Direito de trabalho. Mas existem outras camadas que o mercado acaba se desenvolvendo de maneira tão dinâmica que eu entendo, hoje em dia, a formação tradicional não acompanhar. Mas eu acho que ela tem que ter sempre esse olhar um pouco mais atento sobre isso. Então, eu acho perfeito o que você está falando, só que tem só uma diferença que eu faço do que você falou do dia a dia. Cara, o cheque não tá no dia a dia de ninguém há muito tempo. Exatamente. Exato. Isso não é Exato. questão do ensino ser tradicional ou não. É questão de um instituto que é um desuso como, sei lá, nota promissória. Não, Você vai ver uma a Mas cada 10 anos se vir. o meu Eu via, contraponto- às vezes aparece lá. Não, essas isso é coisas no uma escritório, mas observação, assim, isso é uma observação básica. A UERJ recentemente reviu a grade. pô, isso é péssimo. Então ela teve a grade revista recentemente, provavelmente a ementa da grade também foi revista, e ainda assim, depois dessa revisão, você tem numa aula de comercial títulos de crédito que é no Então cheque. você acabou de responder, de certa forma, uma pergunta minha que eu tava me fazendo enquanto vocês estavam falando isso. É isso aí, conexão. Muito tempo junto já, né? Entrosamento. O que era? A minha dúvida são os professores que, querendo ou não, são concursados e... Não vou dizer preguiça, porque pode ser ofensivo, Zona mas... de conforto. Mas, exatamente, perfeito. São os professores que estão numa zona de conforto, eles ensinam isso há 10 anos, eles sabem de trás pra frente pra trás, o que é uma nota promissória, um cheque, títulos de crédito no modo tradicional, ou seria a grade que deveria ser reformulada aí, MEC, instituição de ensino, o ERJ, no caso que a gente está ensinando, para inserir, por exemplo, criptomoeda, que é um curso, por exemplo, que vocês vendem lá, sobre criptomoeda, NFT. Quero saber da TAI. Pois é, eu acho que ela pode responder isso melhor pra gente. Não, eu acho que tem um esforço de fazer essa mudança de grade, mas toda produção de conteúdo acadêmico tem um certo caráter de liberdade pro professor. Sobretudo se a gente tá falando de UERJ, né? A gente tá falando de uma instituição pública. Os professores têm ainda mais liberdade, têm ainda mais espaço de locomoção para abordar temas que eles entendem que são mais necessários, mais ou menos necessários.
E eu concordo. Eu acho que tem uma ausência de esforço, sabe? Tem uma inércia de atualização desse conteúdo. A gente tá falando de... E isso também é uma... mas aí volta também pra cultura jurídica, né? A gente tem uma cultura jurídica de que quem... E aí, vou aqui voltar em Foucault, vamos pensar Vai assim. pra onde você quiser. A estrutura de escola, a estrutura da faculdade, né? É uma estrutura prisão, é uma estrutura cadeia, em que você não tem a liberdade de ir e vir a todo momento, você não tem a liberdade de escolher. Você pensa, o nosso currículo se chama grade. A nossa... Pois é, a nossa estrutura de sala de aula é uma estrutura que está olhando só para uma pessoa, como se aquela pessoa... E aquela pessoa, ela tá num degrau, sabe? Ela tá numa posição de acima, né? Então, você não olha na mesma direção, na mesma direção dos olhos de quem tá ali transmitindo conteúdo. A gente tá falando de uma lógica de transmitir conteúdo e não de troca. Sim. Por isso que o método socrático me agrada demais, principalmente instituição de ensino. Exato. Superior, né? E aí, quando você vai para o mundo jurídico, isso é ainda mais reforçado, que a gente está falando de uma estrutura de muito tradicionalismo. E aí, quando você vai ainda para uma instituição pública, eu sei quem é o professor de título de crédito de direito comercial. É uma pessoa super renomada, super reconhecida no mercado jurídico. Para que ele vai mudar a grade? Qual o interesse que ele tem, sabe? Todos sou renomado, me respeitam, tenho uma função de estabilidade dentro da universidade pública e eu não tô nem aí pro que vocês estão achando, não tô nem aí, não me importo com a utilidade do que está sendo produzido. Isso muda quando o mercado começa a fazer uma exigência, que é diferente, por exemplo, a Future Law, ela trabalha com educação executiva. São aqueles profissionais que já entenderam que existem demandas de mercado que não estão sendo respondidas, não estão sendo supridas. E aí a gente tem um problema. Quando a gente está na sala de aula, existe um espaço de liberdade para o mundo docente que autoriza esse tipo de desigualdade mesmo de conteúdo. Porque, por outro lado, tem outras universidades que têm outros professores que estão atualizando a grade, que estão... agora mesmo, a gente acabou de desenvolver uma eletiva na Unirio para falar sobre Web3, sobre mudança no mundo da internet, metaverso e NFTs. Isso é possível. Eu acredito muito que a universidade é o espaço de pensar, de criar e inovar. Mas é necessário desejo, é necessário vontade. E essa vontade está relacionada à mudança de cultura jurídica, a mudança de cultura de como que a gente enxerga o nosso papel dentro da formação jurídica. Um professor que tem todo esse nível de estabilidade, talvez não consiga se conectar com essa, se conectar com essa demanda, sabe? Se conectar com essa urgência. Você entende coisa como um conflito geracional? Também, conflito geracional. Conflito geracional no sentido de... Mas aí que tá, é conflito geracional, mas que também é corroborado pela estrutura de sala de aula, pela estrutura de estabilidade que você dá ao professor, de impotência que você dá ao aluno. Aluno é sem luz, né? Aluno é sem luz, aluno é sem luz. É isso. Exato. Exatamente, aluno é sem luz, aquele que precisa ser iluminado por um iluminado professor. Tem algumas questões ali que estão relacionadas à pedagogia e à cultura jurídica que daí, assim, não importa o nível de atualização que o MEC exija, sabe? É muito mais pessoal, eu acho que tá muito no âmbito pessoal. Eu e o Bruno, a gente conversa muito sobre isso, a gente tem que ter uma mudança que é de regramento. Tem uma mudança que é de estrutura, mudanças estruturais, mas tem uma mudança que é de indivíduo. A mudança cultural é o que a gente estava conversando sobre soft skills, sobre comportamento. Existe uma mudança que é de âmbito da discussão, por exemplo, da ética. E do comportamento, qual é a nossa postura dentro de um ambiente educacional, qual é a nossa postura dentro de um ambiente profissional. E essa é uma mudança que não vai ser resolvida com técnica jurídica. E não vai ser resolvida em 5 anos. E não vai ser resolvida em 5 anos. Ela é construída e com conhecimento multidisciplinar. Ela é construída com conhecimento de psicanálise, de psicologia, de sociologia, de história. Ela é construída com conhecimento que está fora do mundo jurídico, sabe? E é por isso que... E aí a gente volta. É por isso que não dá para se limitar.
Não dá pra se limitar à grade, porque ainda que essa grade seja constantemente atualizada, o conhecimento que a gente precisa pra entregar um bom serviço, pra entregar uma boa solução, tá fora. E até sabe? pensando, É muito amplo. E até pensando no sentido de carreira, o que a Tainá tá falando corrobora muito com o que o Udo disse semana passada. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada no episódio do Udo, episódio 48, Gente, vocês tá são demais, incrível. eles lembram os números. no Eles qual não, o Udo aborda tudo sobre apostas esportivas, etc. E por que ele chegou nesse meio? Foi a primeira pergunta que eu fiz pra ele. Falei, cara, como é que você chegou no mercado de advogado de empresas de apostas esportivas? Ele falou, cara, simplesmente eu Não comecei... agora, né? Isso a gente tá falando de 2019. Eu falei, cara, como é que você fez isso? Ele falou, cara, eu enxerguei um oceano azul ali, uma possibilidade, num mercado que, fora do Brasil, ele teve uma experiência internacional lá de estudo acadêmica, que eu enxerguei que poderia acontecer no Brasil. Então eu preparei antes para vir aqui. Então, o que eu quero dizer com o que você está trazendo aqui, adicionando o evento do Udo, é que se a gente ficar preso na grade, como você bem disse, que te prende, a gente não vai conseguir encontrar inovações com tanta facilidade se a gente começar a sair da grade também, procurar novas formas de conhecimento, novas formas de abordagem, procurar multidisciplinaridade, por que não também? Eu acredito que até questão estratégica de carreira, conversar com pessoas fora da grade é interessante, que aí você vai encontrar o oceano azul com mais facilidade. Isso remete também a um ponto interessante, que quando a gente estava conversando lá fora, antes de começar a gravar, eu perguntei pra Thay qual era um dos cursos de maior sucesso da Future Law. E ela me disse, e fica aí a dica pra vocês, que é o Advocacia 4.0, que nada mais é, e olha como é interessante, como o seu discurso de valoração pessoal coincide com o que você está fazendo profissionalmente. Ele vem para trazer, na perspectiva de uma das pessoas que fez o curso, eu perguntei para ele, e aí, o que você achou do curso? Ele falou, te muda como? Muda a sua perspectiva, muda a sua visão. Então, é o oceano azul do outro lado. É também alguém que está fazendo uma plataforma de ensino para falar para as pessoas que o Udo foi um cara que teve esse gatilho, ele se gatilho sozinho, porque, enfim, pela trajetória de vida dele. Às vezes não, você pode trazer um curso para fazer com que a gente consiga enxergar todo um universo, de repente, por pessoas que já percorreram esse caminho. A Carmen fez o mestrado da Carmen, foi a primeira turma que ela falou, olha, você está aprovada, se o curso realmente existir. Tu lembra disso que ela falou? Sim. É a mesma história, é outro oceano azul. Então, claro, que o ensino tradicional é fundamental, como eu disse, sempre vai existir os direitos clássicos, mas um mundo cada vez mais diverso, mais dinâmico, mais multidisciplinar, você ficar preso só no direito, eu acho um desperdício de talento e de esforço. E você não entrega. A verdade, quando você cai no mercado, você não entrega. Você não conversa com o seu cliente. Seja cliente interno, externo. Você não conversa. Como você vai conversar com o desenvolvedor? Até por uma questão de linguagem, né? Que é fundador da potencial maior fintech do país. Como você vai dialogar, sabe? Você não entrega. Até o diálogo, a linguagem... Você vai entender as dores dele para poder vender um serviço. Exato. A própria linguagem influencia tudo. Porque a gente fala aqui do tal do juridiquês, né? Se a gente ficar só nessa bolha aqui, nesse círculo, a gente não vai conseguir fazer, como o Bruno falou, fazer a explosão cambriana de ideias. Entendeu? E você acha, Thay, que essa demanda cultural e de mercado, né? Mercadológica, mas ela também é cultural. Ela é o que está fazendo as pessoas chegarem e gerarem mais interesse? Ou seja, você falou que é um curso de educação executiva. O cara já está trabalhando, já está no mercado. Então, você acha que tá sendo de fora para dentro, né? A água tá batendo. Exatamente. O boleto continua vindo também. A água e o boleto. Os juros estão altíssimos, o do cartão de crédito, então mais ainda. Não fala de cartão de crédito, não. A água tá batendo e realmente... Existem profissionais, e a gente tem muitos alunos e professores que têm essa tendência, né? De voluntariamente buscarem essas novas competências, essas novas habilidades, porque também tem um incômodo, né? Até na questão do oceano, desculpa interromper, a questão do oceano azul, né? Procurar o diferencial dele. Cara, procurar o diferencial, e tem também um aspecto mais delicado, que um dos nossos professores, Giovanni Ravagnani, ele aborda isso muito bem, é uma pauta que ele tem, né? Uma pauta social que ele vem pregando no mundo jurídico, que é a saúde mental. Perfeito. Existe uma crise de identificação e de prática do serviço, né, da realidade jurídica. Então, como que a gente resolve também esse sentimento de insatisfação da diferença, né? Daquilo que se aprende. Eu acredito que muito dessa frustração tá atrelado a isso. Existe uma diferença daquilo que se aprende e daquilo que se aplica.
E aí, quando você cai nessa realidade de mercado, a ausência de um preparo e essa cultura maculada te impactam de uma forma que afeta a tua postura e a tua saúde mental, sabe? A gente tem uma cultura jurídica que é de condenação do erro, que tem essa estrutura Foucaultiana, né? De vigilância, de punição, de não aceitação do erro, não aceitação da dúvida, não aceitação do teste, vamos testar aqui para ver se funciona, e depois a gente... E aí, se não funcionar, tá tudo bem, é só um protótipo. Depois a gente faz um outro protótipo, um outro modelo, e tá tudo bem. A abertura para se comunicar com o outro, para poder entender a dor do outro com profundidade, com empatia. Diversas práticas que tornam a tua relação de trabalho melhor e mais confortável e mais saudável, que não são ensinadas e não são praticadas e não importam e que não fazem sentido, porque a gente o direito, né, o mundo jurídico, o mercado jurídico entrou numa lógica de prática da eficiência pela eficiência e da postura técnica pela postura técnica, né? E o ambiente jurídico, pelo que eu percebo, principalmente quando a gente está falando mais de grandes escritórios, esses big laws que não são exatamente, não se posicionam como uma empresa, mas elas são escritórios tão grandes que elas têm um perfil de empresa, elas têm alguns gaps de gestão. Que isso eu percebo que é muito ruim. E eu falo isso hoje em dia empiricamente, por quê? Porque eu sou head de uma empresa, na área jurídica, naturalmente, e eu gosto de entrevistar as pessoas que vão trabalhar comigo. E já fiz alguns processos seletivos e eu fiquei assustada. Eu realmente fiquei assustada. Eu cheguei a conversar sobre várias pessoas sobre isso. Quantas pessoas eu vou conversar que elas chegam pra mim e uma das coisas que elas dizem é, gente, mas vários meios de verdade, que tinham acabado de sair de um burnout, que tava saindo de uma lógica de sair de uma big law porque não conseguia mais vivenciar com aquele ambiente, que tinha ficado tanto tempo, olha, tem esse tempo de vacância no meu currículo, porque eu, de fato, fiquei um tempo fora, porque eu não conseguia lidar e eu tive que buscar outras formas de lidar. Não é uma, não são duas, não são três, não são quatro pessoas. É como se tivesse um movimento muito claro de que o mercado está se mantendo de uma forma, mas as pessoas que estão entrando no mercado não estão conseguindo se adaptar a essa forma. Você está perpetuando uma maneira de gerir o seu negócio, porque no fim é um negócio, em que não está sendo adequado ao profissional que está exercendo. Então, assim, eu acho também que... Eu achei perfeito o que você falou sobre saúde mental, porque quando a gente fala aqui de inovação, e a gente, na nossa pauta, a gente listou uma série de pontos em que a gente trata inovação no mercado jurídico, a gente não pode esquecer que a inovação ela tem que estar atrelada ao bem-estar. Acho que ontem foi o Dia Internacional da Felicidade. Óbvio que a felicidade tem que ser um objetivo a ser perseguido. E quanto mais feliz e quanto maior bem-estar você tem, melhor você consegue gerir sua inteligência emocional e, naturalmente, melhor você vai conseguir desempenhar o seu trabalho. Não, isso é muito claro. E sendo bem prático, a gente... Bom, todo mundo aqui é do mercado e acompanha, e tem LinkedIn que acaba frequentando a mesma bolha digital, né, do mercado jurídico. Todo mundo, a gente vê relatos de LinkedIn de pessoas que são afetadas psicologicamente no ambiente de trabalho, como advogados em escritórios, empresas, seja lá qual for. Quando a gente fala isso, não é história. Não é história, não é conversa, não é papo de boteco, não, cara. Existem pessoas, todo mundo conhece alguém, com certeza, que passou por uma situação traumática nesse sentido, entendeu? Tanto que a gente até fez um episódio com a Carla sobre isso, episódio 28. Muito legal o que episódio. foi tipo 1 ou 2 semanas depois de um desses eventos assim super complicados, né? Delicados pro direito nesse sentido. E esse é um assunto tão relevante que não é à toa que Harvard tem um LLM sobre mindfulness. Exato. Então, assim, para Harvard criar uma cadeira no jurídico, né? Porque é um LLM. Então, sobre isso, sobre saúde mental, sobre como você consegue ali, de uma certa forma, meditar, desenvolver técnicas para poder focar ali no presente e esquecer passado e futuro, cara, é porque a relevância não é só aqui no Brasil, é algo mundial, né, que tá acontecendo esse movimento. Exatamente. Total. Não, e a gente precisa encontrar ferramenta. Tem solução. Isso que você falou, assim, esses relatos que são constantes, são frequentes, que todo mundo tem um amigo que já passou por isso, isso tem solução, isso tem jeito, sabe? A gente conversa muito sobre essas ferramentas de
de impacto que a gente pode aplicar para mudança. E é óbvio que isso pode andar junto com a eficiência, isso pode andar junto com entrega, isso pode andar junto com lucratividade. Então, esse é um trabalho, é um esforço que a gente faz, a gente conversa muito sobre... A gente não precisa desse mal-estar para que a entrega seja realizada, né? Esse comportamento de pressão, de exigência, de punição. E assim, a gente precisa reconhecer que esse mal-estar existe. Sim. Ele existe, ele é recorrente, ele está disseminado na nossa área, né? Porque aqui a gente sabe que a gente tem uma questão que é social, que é muito mais ampla que o direito, mas é que a gente está tentando olhar de forma específica e tentando mudar esse comportamento da cultura jurídica. Esse mal-estar existe, esse mal-estar ele tem remédio, tem ferramentas para mudança, mas a gente precisa de um esforço, até porque pessoas infelizes, você falou assim, todos nós estamos em busca da felicidade, pessoas infelizes, elas não estão comprometidas com o processo de criação, de entrega, sabe? E o que é o trabalho e o que é a nossa... O que é a potencialidade do ser humano aqui em tempos de ChatGPT, o que tem de mais especial que o trabalho humano pode entregar, senão a criatividade, a originalidade, o afeto. Isso é o que a gente tem de mais relevante para entregar. E se a nossa saúde emocional não está alinhada, sabe, a gente não consegue. Então a gente vai ver um mundo em que as entregas vão ser feitas com aquela frieza maquinímica do chat GPT, da inteligência artificial. Eu acho que não é essa a realidade que a gente quer. Né? E a busca da felicidade, inclusive, é um direito constitucional, né? Então, assim... lembrar isso. Fica aqui a dica pra ver, trabalhe no lugar que te faça feliz, mas assim, também eu acho que também existe uma aura de trabalha num lugar feliz e nunca precisa trabalhar na vida. Eu acho que também não é bem assim. Se romantizar tanto. Não. Esquece essa frase, porque na prática 70% das coisas que você vai fazer no seu dia a dia, provavelmente você não vai gostar. 30% você vai adorar. Mas isso não quer dizer que você vai ser infeliz trabalhando. É diferente. Exatamente. Entendeu? Acho que é diferente. Sim, vai ter coisa que você não vai querer fazer, mas tu tem que fazer, porque você tem que cumprir um cronograma, você tem que cumprir um prazo, você tem que cumprir uma tarefa. Mas isso não quer dizer que você vai ser infeliz trabalhando que você faz aquilo. É diferente. Tem que saber separar as duas coisas. E é engraçado que você falou isso. Me lembrou que eu conversei uma vez com um sócio de um escritório muito grande. E ele conversando comigo, tal, esse negócio de podcast e tal, e aí ele perguntou assim, mas na minha época não tinha esse negócio de burnout, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Agora eu vejo um monte de gente reclamando, nego que não quer trabalhar todo dia. Eu falei, então, cara, mas assim, de lá pra cá, que a gente tá falando, sei lá, 40 anos quando você se formou, não só o mundo mudou, como a advocacia, tudo mudou. A advocacia mudou, o mundo mudou. Você tem pandemia no meio do caminho, você tem uma série de outros fatores, modernização de internet, a velocidade da informação é muito mais rápida. Antigamente você pegava o livro, revista dos tribunais, para quem é mais antigo, e você consultava a jurisprudência no livro. Hoje em dia você joga na internet meia dúzia de palavras, você já tem o resultado muito mais rápido. Então assim, muita coisa mudou e a informação muito grande, a pressão muito maior que hoje em dia se exerce num profissional recém-formado, faz com que o burnout apareça de uma forma muito mais... evidente que antigamente, não quer dizer que antigamente não existia, mas aí você tinha um grupo menor de pessoas que talvez sofresse com isso. Hoje em dia é maior, porque tudo hoje em dia é mais corrido. O seu tempo é mais corrido, a informação é mais corrida, a preparação das pessoas é maior do que era antigamente. Então, assim, tudo mudou no Cara, mundo. tem uma estatística que fala que, assim, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai tomar um café ali, sei lá, 8, 9, a gente já tomou mais de 2.000 decisões. Sim. Caramba. Eu já vi algo. Eu não lembrava que era esse número, mas eu já vi. Não sei se é esse número, assim, mas você lembra do número? Não, mas eu vi uma coisa muito interessante que corrobora com isso e tem a ver um pouco com saúde mental. Gente, olha como a nossa pauta já foi, que tem um pouco a ver com saúde mental e também tem um pouco a ver com a perseguição da felicidade, que é o componente da não racionalidade em todas as decisões que a gente toma e como o nosso bem-estar e como o nosso equilíbrio mental, que vem da saúde mental, ele afeta diretamente as decisões que a gente toma, porque as nossas decisões têm um peso emocional muito grande. Então, por mais que a gente não queira reconhecer. E eu acho uma loucura a gente não reconhecer isso, porque eu acho que reconhecer o nível de racionalidade nas nossas decisões, ela faz com que você tenha mais controle das decisões que você toma. Total. Mas o que eu queria falar não tinha nada a ver com isso, era o seguinte, a gente falando... super pauta pro soft skills, né? Com certeza. A gente tá falando um pouco de gestão, naturalmente, né? Vocês geriram um ambiente saudável. Como é
Porque eu tô com muito essa coisa de gestão ultimamente, é só o que eu penso. Como é gerir uma edtech que vem para trazer inovação. Então, assim, vem para pegar o que está acontecendo no mercado, que está sendo falado no mercado, o que ainda não está escrito, estão escrevendo o que está sendo falado. Como é que é gerir essa lógica? Como é que é gerir a Future Law? Como é que é pegar e fazer, né? Sair do mundo das ideias e fazer. Cara, eu acho que 01, eu amo... Hoje, mais cedo, a gente estava numa reunião do C-Level, e aí me veio assim, a seguinte frase do Pequeno Príncipe, que é... O afeto que você dedicou à Rosa é o que tornou essa Rosa tão especial. E pra mim, a minha relação com a Future Law é muito isso, assim, a Future Law ela se torna mais especial na medida que o tempo passa e eu vejo esse projeto se formando, porque eu acho que é um projeto em formação, em construção, acho que a gente ainda é muito pequenininho e todos os dias a gente continua regando essa ideia e esse sonho para que ele um dia realmente atinja o seu propósito maior, que é permear todo o mercado jurídico e ser um espaço de encontro para esses profissionais que não conseguem encontrar a informação, o conteúdo, a prática dentro de outras instituições. E que ele possa entrar em contato com esse espaço para poder aplicar aquilo que ele acredita dentro do seu âmbito profissional. E aí... tem essa minha relação com a Future Law, eu acho que isso me dá uma motivação muito grande para que as coisas aconteçam, mas a verdade é que a Future Law é um tripé, sabe? E aí eu tenho muita sorte de a gente ter conseguido construir esse tripé. Eu acredito que é um tripé que vai do nosso time. A gente tem um time muito competente, a gente tem um time de pesquisadores que estão ali 24 horas olhando tendências, mapeando tendência, observando o que está acontecendo no mercado como um todo, não só no Brasil, mas principalmente no mundo. A gente tem uma pesquisa de tendências que é internacional. A gente está olhando para os Estados Unidos, a gente está olhando para a Europa e a gente está olhando para a América Latina. Isso é uma constante na nossa prática de desenvolvimento de pesquisa. A gente tem um time financeiro, por exemplo. A gente tem uma equipe no financeiro. Alô, Manu, beijos. Que, cara, tem uma relação com a gente, que é dentro do nosso âmbito de CFO, né, tem o jurídico, que é possibilitadora das nossas ideias, que acredita nas nossas ideias e que vem junto com os nossos riscos, porque isso é muito importante dentro de uma empresa, você ter o responsável, né, por essa análise e esse planejamento orçamentário, ele entender que o quanto que a gente consegue desenvolver de projetos e o quanto que a gente consegue arriscar e ter essa relação de confiança, de que a gente pode ir até, dar um passo a mais, a gente vai dar mais esse passo e o degrau vai surgir da escada, sabe? Eu acho que isso viabilizou a gente de desenvolver muitos projetos. Então, é um time muitíssimo talentoso, um time comercial, são pessoas incríveis. Do outro lado desse tripé, a gente tem os nossos alunos. Muito do conteúdo que a gente desenvolve até hoje é sugestão, é feedback, é aprimoramento vindo dos nossos alunos. A gente tem uma cultura que é centrada nos nossos alunos, é centrada nos nossos usuários, nos nossos future lawyers. Ou seja, não está preso à grade curricular, né? Não estamos presos à grade. Ninguém está preso à grade. A grade não existe. Tá pensando isso. A grade não existe. E essa comunidade é que alimenta o aprimoramento, sabe? A gente tá sempre desenvolvendo outras coisas. Num terceiro lado desse tripé, os nossos professores, que estão ali na ponta da tomada de decisão das maiores empresas, dos melhores escritórios, das melhores práticas jurídicas do país e do mundo. Que a gente tem professores que não encontram esse conteúdo lá fora e que já se tornaram nossos parceiros. O professor Richard Susskind, o professor Joshua Walker, de Stanford. Então, a gente consegue agregar uma comunidade que acredita no propósito, sabe? Tem muito propósito no que a gente está fazendo. A gente acredita que
existe uma mudança a ser realizada e essa mudança, ela precisa ser realizada através de educação. A gente acredita que é a educação que vai potencializar essa transformação dentro do mundo jurídico e é por isso que a gente está todo dia ali mapeando e vendo o que está acontecendo. Então, peraí, como que a gente transforma isso aqui num conteúdo? Hoje, mais cedo, a gente estava tendo uma reunião sobre... Agora, tipo, a gente precisa entender como que vão ser os prompts, os comandos no ChatGPT. Então, peraí, cara, a galera tá otimizando essa utilização do ChatGPT? Tem muita gente que tá com medo de usar ou então tá sendo mal utilizado. Então, pera, como que a gente transforma isso aqui num conteúdo? Como que a gente transcreve isso para uma estrutura didática que a galera saia desse encontro com a habilidade, com a competência de extrair o máximo possível dessa tecnologia que está aí disponibilizada e que todo mundo tem potencializar essa... ao máximo, né? As ferramentas. Exato. Essa é a nossa preocupação todos os dias. Todos os dias a gente olha pro que está acontecendo no mundo e vai, cara, como que a gente transforma isso aqui em conteúdo didático, sabe? A gente aplica pedagogia para transformar aquilo numa competência, numa nova competência, né? E daqui a pouco a gente vai ter o departamento de inteligência artificial. Você vai mandar... o que você falou agora também é muito interessante, porque é engraçado, a sua fala se traduz muito nas coisas que acontecem, tá? Isso é bem interessante, porque toda a sua fala agora sobre essa troca entre os professores e os alunos, e você trazer gente muito qualificada e ouvir os alunos, isso se traduziu na realidade na Future Law Experience, que é você trazer para a realidade, que ainda estamos aqui, não estamos ainda no campo. Não estamos no metaverso. Não estamos no metaverso ainda, estamos aqui. Fazer esse grande hub de troca. Nada mais é do que isso, ou tô errada? É isso. É o lugar onde os inconformados têm um espaço para reclamar. Exato. e também Se abraçam no propósito. para confabular também pequenas revoluções. Toma uma cerveja junto depois também, porque não. Claro, naturalmente. Claro que a gente precisa, né? Alô, Ambev, olha aí. Fica a dica Heineken, ó. E aí, Heineken, Ambev. Aproveita que o muro tá baixo. E advogado bebe. Claro, né, ô Pedro? Mas o problema o tempo todo, A vida é difícil. Eu comecei a narrar meu sobre dia desde 6 da manhã. Sobre a Future Law Experience, vai acontecer de 27 de Cara, Future Law abril? Experience, 27 de abril, São Paulo, Expo Center Norte. De 8 da manhã às 7 da noite, vai ter happy hour, vai ter workshop, vai ter plenária, vai ter palestrante internacional presencial no evento. Nossa, Então, tá demais. vindo galera de Stanford, tá vindo galera de Oxford, tá vindo galera de Sorbonne, tá vindo galera de Universidade de Lisboa. É na mesma época, vai ser uma semana antes do Web Summit. Então, a gente está muito conectado à turma do Web Summit, estamos acompanhando todos os movimentos. A gente quer ser o Web Summit do direito. Então, Legal. então se preparem que, cara, vai ter muita coisa boa dentro desse espaço e muita gente boa. Não sei se nós fazemos parte dessa gente boa, mas o Manda pro Jurídico estará presente no Future Law Experience, Com por que certeza. não? E a Tainá tá com uma surpresa bacana pra gente, vai falar depois também no final do podcast, mas a gente está em parceria com a Future Law, lançando um cupom de desconto. Chegamos lá, Natália. Um cupom de desconto aqui da... Olha o cupom abaixo. Bruno, você vai ter que colocar o cupom aqui, ó, no momento em que eu fizer isso aqui. Olha pra lá, olha pra cá. O cupom de desconto da Natália ali. Coloca ali. É um cupom de desconto em que a gente vai estar lançando pra vocês 30%. Tá vendo? Ó, na minha mão mais barato, hein? 30%. O gerente ficou maluco. Tá lá, ficou doida. MPJ, o cupom se chama MPJ30FLX. E lá você vai ter acesso a esse desconto, enfim. Uma vez você comprando esse cupom, com o cupom, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Eu nem sabia que ia ter esses palestrantes internacionais presenciais, olha só que bacana. E, cara, se você está querendo sair desse ciclo aí vicioso em que você não consegue observar nada de diferente no mercado, cara, lá é uma baita oportunidade para você encontrar isso e sair um pouco do básico, da grade. Não, pessoal, e assim, falando pessoalmente, é um choque muito grande quando você começa a se relacionar com pessoas que te contagiam com ideias e que você começa a perceber que o mundo, ele realmente é muito maior do que supõe-se. E que as possibilidades dentro da carreira jurídica, elas também são infinitamente maiores. Porque o que a gente mais vê são advogados que não se sentem conectados ou pertencentes com essa atividade laboral que às vezes parece ser tão provinciana, né? E não é. Porque a gente
acha que é, porque, tipo, como a gente falou, a gente às vezes vive num meio universitário que fecha um pouquinho a nossa bolha. Então, você ir num evento como esse, em que você tem um nível de troca muito grande, e não a troca só com os palestrantes, a troca entre si, conversar, ver gente, fazer network, conversar, ver que tem outras áreas para você ir. Isso realmente não tem preço. Manda pro Jurista, tá com um cupom, o que é incrível, mas de toda forma, vão ao evento, participem do evento, ou procurem saber, obviamente, a gente entende que deslocamento não é uma coisa fácil, eventualmente, né? O evento vai ser em São Paulo, por exemplo, a gente tá falando aqui do Rio, mas vai ser incrível. Além disso, vai ter também essas carinhas presenciais, tá, gente? Ó. Estaremos lá com certeza. E só dando um relato sobre essa questão do network analógico, digamos assim, a parceria do Manda com a Future Law é produto disso. Se eu não conheço... Olha só, sabe por onde me aproximei com vocês? Pelo Martins, Matheus Martins, que trabalha com o Thales. Eu vou com ele para ver o jogo do Vasco. Aí, a partir disso, eu encontrei ele no Rio Innovation Week, né, Nath? Aí ele apresentou o Thales, começou o papo, me conectei com o Bruno, me conectei com você, conectei com o Fatudo. E aí, no final, eu tava voltando de São Paulo com o Fatudo no ônibus, que o avião não tinha funcionado. Deu problema lá no voo. Olha só, isso tudo começou lá atrás. Olha, Nimi. Nem fala esse avião, né? Então, gente, além de todo o conhecimento que vai estar disponível lá para consumo, a troca humana é muito legal. Você vai estar cercado de pessoas que estão tão inquietas perante o mercado quanto você, entendeu? Então, dá uma olhada nisso, pensa com carinho, se puder, for possível, deslocamento, montar uma estratégia para chegar lá, MPJ30, FLX, e dá um abraço na gente, pô, fala com a gente lá também, que vai ser bem legal, por que não? Além disso, os cursos, né? Pra quem também não puder ir, quem quiser ver também os cursos, também pode acompanhar os cursos da Future Law. Com certeza. Mas agora sobre os cursos, ô Tainá, bom gancho. O que você observa dentro dos interessados? Qual o comportamento que você enxerga o gap para a produção de algum conteúdo? Porque, por exemplo, a gente tem aqui, eu dando uma breve olhada no site, futurelaw.com, tem 6 categorias e cada categoria tem uma listagem de cursos específicos. Gente, só uma observação aqui. O MPJ faz muito dever de casa. Eles estão aqui com a lista de todos os cursos da Future Law. Eu tô muito feliz. Eu tô um pouco agradecido com esse elogio, gente. E aí tem aqui gestão, trends, que é as tendências do mercado, corporate finance, privacy, law 4.0, legal design. Da onde, a partir dessas 6 camadas, como é que vocês vão dividindo os cursos, montando pauta? Porque, enfim, essa construção acadêmica também não é algo muito simples, né? Tá. Cara, tudo começou com caos. Há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Tudo começou no caos. A gente ia fazendo conforme a gente via que era mais urgente. Então, o mais urgente que a gente viu lá atrás, 2018, era... Cara, precisamos falar de dados. Precisamos falar de tomada de decisão baseada em dados. Legal. Reconhecendo essa demanda, a gente se reuniu e já existiam algumas Lawtechs, algumas Legaltechs que já desenvolviam soluções para tornar jurídicos mais data-driven, e desenvolvemos um curso, que é o Data Driven Law, que é um curso que está na nossa grade até hoje. E aí, e assim se deu sucessivamente. A gente entendeu que existiam demandas relacionadas à gestão, existiam demandas relacionadas a dados, outras demandas... E aí, 2018... 16 de agosto de 2018, fizemos o nosso primeiro evento, que foi LGPD, o marco legal. E foi o primeiro evento sobre esse tema, no mesmo dia que a lei entrou em vigor. E foi entrada em vigor em março... Não foi entrada em vigor, foi a sanção. Então, a lei foi sancionada e a gente fez esse evento, reunimos as pessoas e entendemos, beleza, agora a gente está entrando numa era de compreender a regulação de dados. Depois a gente percebeu que existia um movimento de resolução de disputas dentro de ambientes online, que está muito relacionado à criação do sem processo. E aí, a partir disso, a gente foi desenvolvendo competências relacionadas ao contencioso, ao consultivo, ao desenvolvimento de documentos jurídicos, que foi o design de contratos. A gente percebeu que as pessoas precisavam entender quais são as potencialidades de documentos jurídicos. Smart contracts, contratos eletrônicos, legal design aplicado aos documentos jurídicos, visual law. Como que a gente foi
acoplando isso dentro de áreas. Qual a estratégia para isso? As áreas, isso foi uma grande reunião, foi um grande brainstorm, e a gente entendeu que a gente já tinha essas áreas, elas já estavam prontas, a gente só precisava organizar essa realidade. Então a gente entendeu que existia um setor, um grupo de alunos mesmo, e de professores que estavam dentro de um ambiente que a gente chama hoje de Corporate e Finance, que é o nosso time mais focado em societário, time de professores, né, e também nosso grupo de alunos mais focados em desafios da realidade do direito societário, e que isso também está relacionado ao mercado financeiro. Então, assim, tem uma relação, a gente acoplou, isso foi agrupado, então ali surgiram direito das fintechs, ali surgiu cashless law, que é o direito. A gente teve um curso que foi no período presencial, cashless law, que foi o direito sem papel, sem moeda. A gente teve o paperless, que foi o mundo sem papel. A gente teve o Banking 4.0, que existe até hoje, na verdade, LGPD e mercado financeiro. Depois a gente entendeu que existia uma área de legal design, um eixo temático de legal design. Fundamental. E a partir daí a gente fala de customer experience, de user experience, de legal design, de visual law, todas essas palavrinhas que são complexas, de design thinking, todas palavrinhas complexas, mas que, cara, elas resolvem uma vida, assim, elas resolvem um problemão que é de desenvolver solução. Porque no final das contas, o nosso grande objetivo como profissional é entregar solução. O Pedro fala isso, o papel do advogado é resolver problema. É resolver. Resolve, amigo, dá teus pulos, resolve. E a gente não tem metodologia pra isso. Muitas vezes a gente vai na base da subjetividade, né? Como a Nath falou assim, a gente usa muito, a gente toma decisões de forma aplicando muito mais a nossa irracionalidade, a nossa subjetividade, que propriamente o nosso conhecimento técnico. E, cara, que legal, a gente tem uma metodologia pra encontrar a solução. Não, e outra, além de encontrar a solução, propor novas formas e propor soluções. E eu falo isso principalmente, por exemplo, para os advogados que querem ir para o mundo corporativo. Você, quando está dentro de uma estrutura corporativa, e aí seja, obviamente, como gestor, se já estiver ali na ponta da cadeia, ou seja, dentro de uma equipe, quando você começar a propor novas ideias e novas soluções que atingem o universo de toda a empresa, não só da sua área, esse leque de cursos que a Tainá falou, gente, isso te ajuda absurdamente. Porque você para de somente resolver problema. Você para só de resolver o que você está enxergando. Você começa a olhar a dinâmica, começa a entender o que do mercado está inovando. Você começa a criar parcerias, porque você vê, olha, eu tenho uma Lawtech, uma Legaltech, que está fazendo isso, eu posso fazer um benchmark, eu posso conversar com essas pessoas, entender como é que faz, agregar na minha área. Então, todos esses cursos, eu acho que tem muito fit cultural, essa questão que você falou da educação executiva, porque você, muitas vezes, dentro, e aí eu falo do meu universo profissional, dentro de uma empresa, pensando, o que eu posso fazer para melhorar a experiência, não só da minha área, mas da empresa, da eficiência da empresa. E aí você pega essa gama de cursos, gente, isso é ouro. Ouro, com certeza. Exatamente, é o que a gente fala, o que a gente falou lá atrás, né? É a segunda camada do conhecimento que é fundamental hoje no profissional no mercado. Porque a gente vai precisar do direito civil, do direito empresarial, o contrato, tributário e trabalhista. Mas quando os problemas superam o conhecimento tradicional, a gente vai na subjetividade. A gente vai numa irracionalidade, no empírico também, né? Uhum. Que aí, de repente, só a experiência e o erro vai acabar te moldando para aprender a resolver o problema. Não é um problema, mas assim, a gente pode acelerar o processo, né? A gente pode acelerar o processo, né? É mais ou menos nesse sentido que eu acho que o jovem advogado, o cara que tá na faculdade ainda, a menina que tá na faculdade ainda, tem que olhar. Ele tem que olhar em como eu posso acelerar o processo. Porque para fazer, eu já falei isso algumas vezes, para fazer o que todo mundo já fez e chegar lá, no mínimo você vai demorar mais tempo. Porque todo mundo que já está na tua frente já sabe fazer, mais que você. Então, quais são os atalhos? E quando eu falo atalhos, é no sentido positivo da expressão. É para eu poder acelerar a minha jornada para chegar onde eu quero. Os cursos de segunda camada de conhecimimo, que são os que a Future Law apresenta, eu adorei essa expressão. Muito nesse sentido. Os cursos de segunda camada de conhecimento. Inventei agora. Você é um hitmaker. Você é um hitmaker. Hitmaker. E aí, bom, nesse sentido, a Future Law proporciona isso. Tô correto, Tainá? Corretíssimo, gente. Tô adorando. Tocando... O Guanabara não te quer, mas a Future Law te quer, Rodrigo.
Guanabara, já era, tô fechado Peraí, com gente, eles. não já era, não. Calma. Não tem conflito de interesse, Vamos né? conversar, vamos De conversar. interesse, gente. Tudo aqui se resolve. E nessas tendências agora que a gente já conversou sobre, trouxe o Daniel Marques aqui, a gente conversou com a Carmen também sobre tecnologia, metaverso, ChatGPT, enfim, tem um monte de coisa que a gente fica vendo e é até espancado com informação, assim, abrindo a tela do telefone. O que você acha que são os primeiros passos fundamentais para a gente poder entender esse novo mercado para o profissional do direito? Cara, primeiros passos, pergunta difícil. Advocacia 4.0. Tá. Existe essa dúvida, né? Eu acho que tem um conhecimento que é técnico, que é o que a gente vive discutindo, né? Aqui a gente precisa entender o formato de demanda que existe para a gente responder do ponto de vista técnico, mas existe um passo antes, um passo para trás, que é quem eu sou, o que eu gosto, no que eu sou bom, com o que eu me identifico e o que faz sentido para mim. Não dá para pular essa etapa. Infelizmente. A gente pode até ter acesso a todos esses conhecimentos. Ai, que legal, eu me identifico muito com LGPD. Que legal, eu me identifico muito com inteligência artificial. Aliás, falando em inteligência artificial e falando em autodescoberta, eu tenho aqui um caso triste aqui, pra vocês rirem de mim. Que isso, cara? Como é que eu vou rir de caso triste, pelo amor de Deus? Que responde. É um caso triste engraçado, que responde um pouco dessa questão. Eu tenho usado muito o ChatGPT para afunilar o meu objeto de pesquisa no doutorado. E aí eu vou fazendo as perguntas assim, mas esse tema aqui, tá, e aí o que eu poderia desenvolver dessa pesquisa? Tá, e aí como que eu afunilo essa questão? Eu vou colocando lá uns prompts e vou conversando, eu tenho lá um diálogo gigante lá conversando com o ChatGPT. E aí eu fiz a seguinte pergunta, dessa lista aqui que você me deu, qual desses assuntos tem uma tendência maior de crescimento e de relevância para o mercado? Sem brincadeira, o ChatGPT respondeu assim para mim, olha, não importa, porque eu acho que ele já estava entendendo o meu objetivo, e ele, não importa qual tem uma tendência de sucesso e de crescimento e de perenidade maior, importa aquele tema com o qual você se identifica mais, porque... Caraca. Eu juro que eu li isso. Eu devia ter printado. Devia, com certeza. Gente, o ChatGPT, ele tá entendendo... Quase um guru. O guru. Gente, ele tá entendendo, assim, a perseguição mais ali... O íntimo. Dentro do ser humano. Do âmago. Era isso que eu ia falar. Do âmago do ser humano, gente. Eu acho isso... Eu tenho observei isso, né? Entre amigos... Tá mais sensível que muita gente que eu conheço, o ChatGPT. Sim. Mas eu observei essa questão de afinidade com o tema que você vai trabalhar na vida, etc. Muito no meu pós-faculdade, enfim, início de carreira, assim. Eu acho que eu tô no início da carreira ainda. Se Deus quiser, eu vou trabalhar muito ainda na minha vida. Uma tendência que os profissionais, os advogados, advogadas, eles são muito conduzidos pelo que o mercado oferece para ele e ele vai. Sim. Só que eu entendo a necessidade, afinal o boleto sempre vem. Mas também eu acho que carece uma estratégia ali no começo, e até antes, né, durante a faculdade, de especialização e preparação para você seguir o que você quer, cara. Pô, você pode dar sorte de acabar caindo no que você queria, mas eu acho que é muito arriscado você não se preparar e não procurar os caminhos das pessoas certas para você alcançar o que você quer. Senão, o que acontece é o quê? A pessoa vai lá, se forma, segue o mercado, o cara gosta de trabalhista, aí acaba em tributário. Vai para tributário, o boleto tá seguindo lá, a pessoa constitui família, aí tem que continuar trabalhando com o tributário e não consegue migrar para o trabalhista, porque já tem especialidade lá e o cara não vai querer sair de uma posição sênior para uma júnior, porque, enfim, as contas são as mesmas. Total. E aí o que acontece essa pessoa? Não, aí você se forma saúde mental, hype... burnout, frustração, infelicidade, enfim. Pode acabar acarretando pro lado da vida pessoal também. Cara, são pequenas decisões que você toma no começo que podem te conduzir para o que você quer. Cara, você corta um caminho. Exato. Não, e juntando o que você falou em algum momento, que o Rodrigo falou agora, eu vi também outro dia uma pesquisa em algum lugar, eu estava lendo alguma coisa, eu acho que foi até no LinkedIn, que a maioria dos cargos C-level, de quem ocupavam cargos C-level, todo o perfil psicológico indicava um nível de autoconhecimento maior. Quanto maior o seu nível de autoconhecimento, muito maior o seu potencial de ser assertivo
naquilo que você quer fazer profissionalmente. E, eventualmente, a gente citou aqui uma gama de cursos, por exemplo, que a Future Law oferece. Se você conseguir ter uma percepção sobre si mesmo, do que vai fazer mais sentido, e veja bem, uma percepção honesta, tá? Porque a gente é muito desonesto com os nossos interesses, principalmente quando a gente é bombardeado de hypes, ou quando a gente é bombardeado do que a gente imagina que vai ser financeiramente mais interessante. E aí, essa forma como a gente se sabota faz com que a gente possa sabotar, inclusive, a nossa carreira profissional. Total. Cara, assim, gente, todo dia, sério, assim, não tô... todos os dias, não exagero, a gente tá olhando isso, a gente tem tags de análise de tendências, todos os dias surge uma nova tendência. Sim. Todos os dias. A hype era inteligência artificial, aí depois a gente foi pra LGPD, depois a gente foi pra discutir metaverso, aí depois a gente foi discutir a Web3 e a gente discutiu NFTs, e aí agora voltou para inteligência artificial, porque a gente está falando de ChatGPT, e aí agora tem o marco legal dos criptoativos, a gente agora vai discutir criptomoedas, e aí daqui a 6 meses a gente volta a falar de metaverso, e daqui a pouco vai surgir uma nova tecnologia para a gente falar sobre automação e inteligência artificial e discussões éticas. Existem todos os dias novas tendências surgindo e o único caminho para você se sentir confortável e focado dentro dessa realidade de liquidez, velocidade e estímulos e informação em excesso é você se conectar com aquele assunto, aquele tema, aquela contribuição que você pode oferecer para a sociedade como profissional do direito que fala ao seu coração, que fala a sua realidade. É óbvio que existe uma preocupação de utilidade social, né? Daquela função, daquela solução, daquilo que eu estou estudando, que eu estou investindo, realmente ser algo que vai me trazer um retorno material, que me traga também reconhecimento de todo aquele meu esforço como profissional. Mas isso, vocês podem ter certeza, isso são caminhos que se encontram normalmente quando a gente está alinhado com aquilo que a gente realmente deseja e está motivado a desenvolver, a entregar para o mundo. Não existe profissional que todos os dias acorda com desejo e com propósito de entregar uma solução que não venha, em dado momento, ser reconhecido por aquilo, sabe? Então, é muito mais fácil você seguir um caminho que é do coração, de uma forma muito simples, do que você ir para uma tendência que daqui a 6 meses a gente não vai estar mais falando com essa frequência sobre inteligência artificial e ChatGPT. Assim como há um ano atrás a gente só falava do metaverso, dos NFTs, e agora a gente não está discutindo tanto esse tema. Apesar dele ser muito importante. E tem especialistas que continuam nesse tema, porque é importante também, e novas áreas vão surgir. Inclusive, Trends Law o eixo que a gente fala das tendências do direito. A gente tem um trabalho de mapear quais são as novas áreas que surgem. Então, beleza, agora eu quero ser um advogado que vai ser especialista em regulação da indústria canábica. Eu vi esse Cannabis Law. Cannabis Law. Eu quero ser um advogado especialista em ESG. Um advogado especialista em Gaming Law. Sou especialista em jogos eletrônicos, jogos de apostas, jogos lotéricos. Existem uma série de novas áreas do direito que não estão na grade tradicional. E todos os dias essas novas áreas surgem. Então, a gente tem dois recados para dar. Câmera tem 1. 2 recados. Câmera 1. A gente tem 2 recados. Tem saída para quem tá perdido, para quem não sabe para onde ir e não tá encontrando. E 2, e aguarde, porque amanhã vai ser outro dia e amanhã uma nova tendência, uma nova área vai surgir. E se você não se sente contemplado pelo que está dado hoje no mundo jurídico, pode ficar tranquilo que a mudança vai chegar, a mudança vai vir e novas áreas vão surgir e a gente está nessa constante mudança. E essa é a vantagem, aliás, de se manter no mercado jurídico. Porque não importa a mudança que aconteça, todas elas vão gerar problemas, vão gerar dores e você vai ter a oportunidade de desenvolver respostas. Eu acho perfeito o que você falou. Eu só acrescento uma questão, é a consistência. Porque da mesma forma que você tem a tendência de novas áreas, você também tem a tendência da pessoa que está perdida, ela ficar migrando toda hora de área. Isso é verdade. Isso também não vai te levar a lugar nenhum. Com certeza. Uma vez que você ache qual a área que você quer atuar, qual a área que você tem tesão em atuar, qual a área que você vai seguir dali pra frente,
trabalhe na consistência, porque nada no jurídico acontece da noite pro dia. Exatamente. As coisas no jurídico precisam de consistência, elas em regra vêm a longo prazo, e se você fizer 3 meses de curso, não quero isso, daqui a pouco você vai 3 meses de curso, não quero isso, no final vai passar 10 anos, você não vai ter feito nada. Você vai ter feito 30 cursos, 60 cursos, 90 cursos, mas não chegou a lugar nenhum. Então, trabalhe com a consistência. Veja a grade de cursos, mentira. Tu veja todos os cursos que estão nas abas do site da Future Law. Veja qual é que te interessa, qual que você se identifica mais. Pesquisa antes de comprar, até para que você atinja essa consistência. Pesquise, vê se é isso mesmo que você quer. Use o nosso cupom, compre o curso deles, vê e estuda. Aproveite para estudar. Aproveite para estudar além do curso. O curso, ele vai trazer profissionais gabaritados para te dar ali o one by one para você começar. Mas ali você tem que desenvolver estudo, você tem que adquirir experiência, você tem que falar com pessoas do ramo. Disciplina. E aí essa consistência vai chegar onde você quer lá na frente. Porque, exatamente, esse negócio que eu falo muito isso, que a pessoa fica viciada na tendência, né? No hype, e vai de hype em hype, hype em hype. Cara, assim, quem abraça o mundo com as pernas não consegue. Tenta abraçar o mundo com as pernas, não consegue. E aí é o lance da identificação. Claro que você pode acabar fazendo 2 ou 3 cursos ali para tomar a decisão que você tá mais... que é mais adequada para você. E você tá numa dúvida ali, né? Faz parte. Mas investir a sua vida em ficar seguindo a tendência também não é algo que eu recomendo. Porque quem quer tudo acaba tendo nada também, né? Você tem que pegar o seu na rédea, assim, e dominar. O que, inclusive, responde uma pergunta que a gente ia fazer para Tainá. O mercado jurídico tá saturado? Não, de jeito algum. Não. De jeito algum. É o contrário. Tá saturado de problemas. O que é bom pra gente. O que é ótimo pro advogado. A gente é pago pra resolver o problema, né? Exato. Tá saturado de problemas e tá com uma demanda reprimida de solução. Com certeza. Esse é o ponto. Legal. Vídeo Udo ter falado a questão lá do mercado de apostas esportivas. Sim. Eu vi aquilo no Oceano Azul, como você reproduziu aqui a fala dele. Ele enxergou aquilo que era um caminho que ninguém tava muito ali seguindo. Existia, mas, cara, vou investir naquilo, já fiz o curso, então... Gente, e agora vocês veem como essas mentes inteligentíssimas se conectam. Ó, Tainá falou que a gente tá tendo muito hype necessariamente, e por consequência, a gente tem muita demanda, porque a gente vai ter muita demanda para conseguir suprir todos esses problemas que estão surgindo, essas novas discussões pelas novas tecnologias. Pedro acabou de falar que o Udo, que a gente fez a entrevista semana passada, que foi maravilhoso, falando sobre gambling, que inclusive tem um curso na Future Law que trata sobre isso, ele viu uma oportunidade e ele foi consistente, porque, ó, JJ, vê se eu tô aprendendo com você. Disciplinas gera consistência e consistência gera resultado. Então, a gente pode demonstrar exatamente isso. Ele fala isso mesmo. Gente, eu tô fazendo um estudo na internet. Eu tô seguindo realmente esses... Não necessariamente, mas eu tô seguindo esses grandes influencers pra entender como eles se comunicam. Mas é por aí mesmo. Sim, exatamente. E faz parte do nosso trabalho aqui, que é a consistência e disciplina da nossa parte. Não, sem também, dúvida. claro. É a forma como eles comunicam, o que é que eles fazem, o que é que faz sentido, o que é que as pessoas estão querendo... O que é que elas estão... A falta. Onde é que tá a falta delas, né? A falta do ser humano tá morando em algum lugar. Exato, e a verdade é essa, enquanto houver relações humanas, a advocacia, o direito vai ser sempre fundamental, porque o que regula tudo isso é o direito, é a lei, enfim, porque senão a gente sabe como é que... A gente não sabe, né, mas seria caótico. Mas a gente não precisa de mais do mesmo. Exato. É isso, Concordo. é só a gente entender isso. Sabe? Não se limite ao que está dado, não se limite. E também não perca essa esperança, como eu falei. Pode ser que o que existe hoje, até aqui, não te contemple. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí isso entra até na nossa discussão do tipo, será que eu preciso necessariamente de encontrar a minha felicidade, o meu propósito de vida dentro de uma profissão? Não. Não, isso não é necessário. Você precisa se conectar com aquele conteúdo, com aquele conhecimento técnico, para que você consiga prestar um serviço de modo a você ter uma contrapartida que talvez te possibilite de realizar outros sonhos. Sabe? E tá tudo bem. A gente só precisa entender que esse ambiente, essa prestação de serviço, ela precisa ser saudável. Ela precisa fazer sentido para você e para a sociedade.
Porque é essa busca de sentido que gera incômodo quando a gente não encontra. Exato. E aí acontecem essas frustrações, né? Da expectativa que a gente tinha quando escolheu fazer a faculdade de Direito, quando escolheu seguir a profissão jurídica, e da realidade de mercado que a gente encontra quando chega, né? Inclusive eu recomendo o pessoal que se encontra na situação de incerteza, né? Quando se forma, ou tá na faculdade, acabou de se formar, enfim. Ou até de insatisfação, né? De olhar pro mercado, pro trabalho e falar, cara, é isso? Exato. Então, o que eu sugiro, que foi a solução que eu encontrei pra mim, é buscar pessoas. Independente, cara, tô perdido. Vamos tomar um café, cara. Vamos tomar um café, se quiser tomar, se for mais tarde, sexta-feira, depois das 6, toma um chopp. Vamos conversar sobre carreira, cara. Cara, todo mundo gosta de falar de carreira. Sei lá, se não gosta, mais de 30, sugiro amadurecimento, tá? Sabe onde é um ótimo lugar pra você fazer isso? Conhecer gente e... Sabe onde é que é, Rodrigo? Gente. Fala pra mim onde é. Na Future Law Experience, que vai rolar dia 27 de abril, lá em São Paulo. Gente, tô brincando, mas é sério. Mas é verdade, lá é uma boa oportunidade e Certeza. acaba... Essa parceria aqui é um produto do que eu comecei lá atrás, você começou lá atrás, Pedro, Tainá, de procurar pessoas, conversar com pessoas, abrir os horizontes, porque ver de uma maneira muito individual, em primeira pessoa, a vida é limitante, entendeu? E fechando agora, acho que entregamos tudo, prometemos bastante, entregamos tudo aqui nesse episódio. Você quer falar mais alguma coisa, Tainá? Eu quero agradecer. Fofa. Que eu amei conversar com vocês. Eu tô me sentindo parte. Vocês me apresentaram como CEO da Future Law e convidada, assim, a fazer CEO da Future Law e também parte aqui do integrante aqui do MPJ. Já faço parte. Vocês falaram que a galera faz grupo depois que vem aqui. A gente já tem um grupo antes. Exatamente. Já existe. Então essa parceria já existiu antes de estar aqui. Então tô muito, muito feliz. Galera, esse papo aqui foi muito honesto, foi muito transparente, assim, eu acho que a gente falou com muita... com uma visão muito, muito clara, assim, de toda a experiência que a gente vem acumulando, de todas as... a gente tava falando aqui, de todas as testas no muro que a gente deu, e assim... Faz parte desse processo de descoberta a gente se conectar com os outros. Então, talvez a gente não tenha a conversa através de um networking pessoalmente, mas eu acho que se conectar aqui com a experiência de cada um aqui, do que o Pedro, Nath e o Rodrigo falaram, é muito real, sabe? Então, acho que todo mundo falou aqui, não falou da boca pra fora, a gente falou de um incômodo, uma inconformação que é real, que é o que a gente vê no nosso dia a dia, e a gente acredita de verdade que iniciativas como Manda pro Jurídico, Future Law e a B2L e todas essas outras iniciativas estão nessa bolha que a gente quer mais que se estoure, de incômodo e de pequenos atos de revolução. Então, que bacana. Que legal que a gente tem pessoas se conectando para tentar fazer alguma mudança relevante e de melhoria para o mundo jurídico. Vamos sabe como a gente se conecta mais também? Nos seguindo nas redes sociais. @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Manda pro Jurídico Podcast nas plataformas de áudio e vídeo. E, por fim, a gente não pode deixar de reforçar aqui o grande evento que vai acontecer em São Paulo. Tainá, fala a localização certinha pra gente. Future Law Experience, São Paulo, Expo Center Norte, Isso. 27 de abril. 27 de abril, e lá vocês vão ter uma infinidade de conteúdos e experiências super bacanas para poder, talvez, encontrar seu caminho ou aperfeiçoar o caminho, lapidar o seu caminho. Que no final é tudo uma grande lapidação, essa vida profissional, não é mesmo? E o mais legal disso tudo aqui é a consolidação da parceria do Manda pro Jurídico com a Future Law, que a gente está usando agora o nosso cupom de desconto MPJ30FLX, Future Law Experience, FLX, MPJ Manda pro Jurídico. MPJ30FLX, e lá você vai ter 30% de desconto para consumir, participar desse evento que vai ser incrível. Estaremos lá. E se vocês, por favor, se vocês comprarem o ingresso com o nosso cupom, nos procure, fala com a gente na rede social e a gente troca uma ideia lá, que a gente vai estar lá com certeza, não é, Nath? Não, Pedro? A gente pode fazer um grupo no WhatsApp com vocês falando os revolucionários, os inconformados. Exatamente. Podia marcar um café lá, né, com a galera aqui. É verdade. Fala pessoal, se que vocês comprarem mesmo, vamos comprar, eu sei disso.
fala com a gente que a gente tenta marcar um café lá no meio do evento. Acho que pode ser uma boa ideia, né? Eu acho ótimo. Uma primeira experiência Cara, lógica. ó, já vou, falando do cronograma do evento, a gente vai ter um horário de almoço ali de entre 12h e 2h. Então aí temos um espaço aí pra um cafezinho. Tá Pra trocar vendo? uma ideia boa. galera. Café do Manda. Café do aí. Manda. Caraca, já tem até nome. Que isso, que loucura. Galera, Nath, Pedro, algo a adicionar? Tá entregue. Não, Thay, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado pela O nosso papo participação, foi foi completamente incrível. diferente do que eu imaginei, infinitamente melhor, como sempre, surpreendeu muito Incrível, positivamente. gente. Ó, falamos bastante, respondemos algumas coisas, geramos alguns questionamentos. E pra qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né, pessoal? Manda pro Jurídico e até semana que vem. Valeu!